O tema da mensagem de hoje é servir com excelência. Vire para a pessoa que está aí do seu lado e pergunte para ela: você tem servido com excelência? Quando nós falamos em servir com excelência, às vezes imaginamos de ser servo apenas na igreja, não é? A palavra de Deus diz assim: se nós podemos servir e não servimos, nós pecamos. Se você pode fazer o melhor e não faz, você está pecando. Amém? Infelizmente tem muitas pessoas que fazem aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Mas a palavra de Deus nos ensina, amado, que quando nós somos ordenados por alguém, e essa alguém é autoridade sobre nós, nós devemos fazer e fazer com excelência. E quando não somos, esse tem que ser o normal do servo de Deus. Quando você se propõe a fazer com excelência. E aí o Senhor te abençoará com o melhor da terra. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomará para o meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e dali tomará a mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a essa terra, e ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água, e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessas cidades vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecereis que usaste de benevolência para com o meu senhor. Amém? Só até aqui. Repita assim: eu sou aquilo que penso ser. Amém? Aquilo que eu penso ser é aquilo que eu desejo para a minha vida. Aquilo que eu penso ser é aquilo que eu vou lutar e vou trabalhar para que aquilo aconteça. Tem pessoas que se sentem um derrotado, um fracassado, então ele é isso. Porque ele não avança, ele não quebra esse paradigma, ele não quebra esse bloqueio que ele mesmo criou dentro do seu interior. Ou por muitas vezes, por uma seta demoníaca, uma seta maligna, que fez com que ele passasse a acreditar que ele não tinha valor algum. Isso é no casamento, isso é na família, isso é no emprego, isso é na igreja, isso é em todos os aspectos. Nós somos quem pensamos que somos. Amém? Por quê? Porque quando eu penso em ser um advogado, eu vou lutar para isso, sim ou não? Vai ser difícil? Vai. Vou ter que estudar bastante? Vou ter que me dedicar, abrir mão de uma série de coisas, sim, mas eu já começo a viver e pensar como tal. Amém? E quando vier a adversidade, vier a barreira, vier o bloqueio, eu entendo que sou aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu penso que eu já sou, eu vou conseguir avançar. Agora, se eu pensar assim, olha, eu nasci para ser qualquer outra profissão, ainda que eu estude direito, ainda que eu estude medicina, ainda que eu estude qualquer coisa que eu acho supostamente bonito, mas quando eu não me vejo nisso, eu não consigo ser. Amém?
Imagine você, que quando eu desejei ser pastor, o Senhor colocou isso no meu coração, eu comecei a me ver no púlpito pregando, eu comecei a me ver batizando pessoas, eu comecei a me ver ministrando. A princípio eu pensava, mas como isso vai suceder? Como isso vai acontecer? Ainda que eu estude, ainda que eu faça teologia, como eu fiz, e ainda continuo estudando, continuo fazendo. Mas, irmão, a primeira coisa que nós devemos fazer é se ver naquela condição. Quando você se vê, o primeiro passo, ou 50% dele, já aconteceu. E o fato de pensar em excelência é o primeiro passo para que nós possamos alcançar uma vida de significância. Amém? Uma vida com excelência, ela é uma vida que é levada a sério. E cada escolha que você faz, a nossa vida, na sua vida, é o resultado daquilo que você tem feito e as suas escolhas. Tem gente que pensa pequeno, vai ser sempre pequeno. Por mais que alguém vai lá, tenta injetar dinheiro, tenta injetar curso, tenta injetar profissão, tenta injetar sabedoria, ele pensa pequeno, ele vai até ali e se limita ali. Talvez ele tenha até um irmão gêmeos que poderia fazer e faz algo muito maior. E aí você fala, mas como é possível? Uma pessoa vai tão longe e a outra pessoa não consegue dar um passo. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Abraão tinha um servo, e a Bíblia diz que era o mais velho da casa, ou seja, era aquele que era o mordomo, aquele que tinha a confiança plena de Abraão. Abraão confiou a ele, amado, que ele fosse buscar a esposa do teu filho. Porque havia uma promessa de Deus que nesta terra viria semente, ou seja, seria a esposa. Será que você deixaria alguém, se você pudesse, escolher a esposa para o teu filho, para a tua filha? Difícil isso, né? Isso é uma coisa que cabe aos pais, se é que eles podem fazer. Será que você deixaria, entregaria todos os seus bens na mão de alguém, dizendo, olha, eu vou morrer, e quando eu morrer eu vou confiar em você, fazer a partilha disso, a divisão, e dizer o que cada um tem que receber? Complicado isso, não é? Por que Abraão fez isso? Porque quando ele sai dessa terra, que o Senhor disse que ele não voltaria lá, mas de lá sairia a pessoa ao qual ele seria abençoado por esta pessoa, que seria a esposa de Isaac. Ele confia no servo, porque ele sabia que dentro da casa dele tinha um servo de excelência. E é isso que o Senhor quer te dizer hoje. Tu és o servo de excelência a quem ele tem confiado. Tu és o servo de excelência a quem ele tem confiado a cada dia. Amém? É impossível, amado, viver uma vida sem fazer escolhas e tomar decisões. Sim ou não? Todo dia você tem que tomar decisões e fazer escolhas. Seja elas boas, seja elas ruins, mas você precisa fazer escolhas. E muitas escolhas são até irrelevantes e não aplicam em nada, mas tem outras que podem mudar o rumo da sua história. Uma escolha errada, ela pode causar um problema muito sério. Amém? Quando se trata de uma escolha semelhante ao que o servo de Abraão iria fazer, é imprescindível que nós sejamos criteriosos. Aquele homem, ele ora na seguinte maneira: Deus, eu tenho, vamos colocar em palavras para que vocês entendam, eu tenho uma bomba na mão. O meu Senhor deu uma função que se eu errar, não que Ele vá me castigar, mas eu vou me culpar a vida toda. Porque não fiz com excelência. Deus nos dá algumas funções como pai, como mãe, como filho, como pastor, como servo, como crente, em toda a área da nossa vida que nós devemos fazer escolha. E escolhas erradas são resultados ruins. Mesmo quando a gente escolhe certo, temos a tendência de colher resultados ruins, sim ou não? E ainda mais quando você faz de qualquer jeito, empurra com a barriga. Principalmente quando a gente imagina que aquilo ao qual foi nos dado é algo passageiro, é algo que você pode fazer de qualquer maneira. Teve uma época que eu resolvi parar de estudar. Não concluí, que na minha época era ginásio, né? Porque eu estava trabalhando, eu disse, eu tenho todo o tempo. Mais para frente eu faço isso. Escolha errada, escolha de moleque. Os meus pais pressionaram, dizendo, não, você precisa estudar. E eu disse, não, eu não quero.
Mas lá na frente, eu já casado, eu tive que concluir isso. Se é que eu tinha um objetivo, que eu tinha um posicionamento na vida. Amém, irmão? Uma escolha errada lá atrás me fez caminhar, sabe, para a escola de novo, o que eu poderia ter feito na minha adolescência. Algumas escolhas erradas que eu fiz lá atrás, hoje me traz um grande problema. Só não traz mais porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Coisas erradas em caminho certo. Uma pessoa torta andando por caminhos de verdade, de vida e de salvação. Mas tudo isso tem um preço, não é verdade? Existem coisas que Deus te perdoa, mas a sua escolha faz você gerar o fruto daquilo que você escolheu. Não tem como. Sim ou não? Uma pessoa que a vida inteira usou droga, um dia ele se converte, o que vai acontecer com ele? Vai ficar com o pulmão limpinho? Deus é poderoso para isso? É, mas ele nem sempre vai fazer isso, porque são escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. Este homem, servo de Abraão, ele teve a liberdade de orar, dizendo assim, Abraão não mandou ele fazer isso. Ele falou, Senhor, eu tenho um problema sério na mão para resolver, uma responsabilidade, porque o meu Senhor confiou em mim. Então faz o seguinte, eu não sei quem é esta mulher, que o meu Senhor, talvez ele poderia dizer em outras palavras, ele é doido e eu sou mais doido ainda de aceitar esse desafio. Mandar eu escolher uma mulher que ele não conhece para a esposa do filho dele, confiar em mim, né? Que sou apenas servo, e vou ainda ter que escolher, e ele não falou se ela era loira, se ela era alta, se ela era magra, se ela era baixa. Ele só falou, vai lá e Deus vai te mostrar. Olha que estreito. E ele então ora na seguinte condição, Deus, é chegado o momento em que as mulheres vêm tirar a água do poço. Isso era um costume da época. Só as mulheres que tiravam água e tinham um determinado horário. O sol naquela época, naquelas terras, era muito escaldante. Então, era no período do final da tarde que elas iam buscar. O que ele faz? Ele está lá com seus camelos. E não eram só, eram 10 camelos. E ele então, né, se fosse nos dias de hoje, estacionou o seu camelo para abastecer no posto. Você sabe quantos litros d'água um camelo toma? Quem sabe? Eu não me recordo exatamente, mas é mais de 50 litros, se eu não me engano. 150, Ronaldo? 250? Segundo o Ronaldo, o Google. Eu não sei exatamente, eu tinha essa informação, mas agora eu não lembro, eu não vou falar besteira. Mas é muita água, é muito porque o camelo, ele não só toma água, né, como ele guarda, ele tem um reservatório para guardar esta água, porque ele costuma atravessar o deserto. Enfim. Imagine quantos litros aquela mulher teve que fornecer. E a oração dele é assim, aquela a quem eu pedir água, esta por sua vez vai sentir de Deus e dizer assim, você está com todos esses camelos? Tudo bem, eu vou te servir água e também aos seus camelos. Meu Deus, essa mulher teve que trabalhar muito, não teve não? Sabe o que é isso, irmão? Isso é disposição. Ele disse, Senhor, eu não tenho outra saída se não for assim. Você já orou desse jeito? Deus, eu preciso de uma resposta, mas eu preciso que seja assim. Porque se for o contrário, eu não vou conseguir identificar se eu devo ir ou se eu devo ficar. Amém? E nós podemos fazer isso, sim, quando nós fazemos com excelência. Servimos com excelência. O Senhor responde com excelência. Quais os cuidados que Abraão tomou? Primeiro, se a escolha é relevante, é necessário que chamemos pessoas de confiança para se envolver. Gênesis 24:2 diz assim, disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, pois ele é que governava tudo o que Abraão possuía. Quando nós vamos fazer uma escolha, nós temos que escolher pessoas de confiança para envolver no nosso projeto. Você chamaria uma pessoa para ser seu sócio apenas porque ele tem dinheiro, mas ele não entende absolutamente de nada do qual negócio que você vai fazer, não tem interesse e vai dizer, olha, aqui está o dinheiro, mas não conte comigo para trabalhar? É um bom negócio isso? Não. Nós temos que ter pessoas que se envolvam com isso, não é verdade? Abraão, ele conhecia dos teus servos o mais antigo, que era o que comandava a casa, que era aquele, né, que governava a casa. O que ele fez? Ele disse assim, eu vou confiar nesse, porque ele provou
que é possível. Sabe quais são as nossas maiores frustrações, irmãos? É quando nós colocamos aquilo que é muito importante na mão de pessoas que não têm responsabilidade. Quando nós colocamos na mão de pessoas que não sonham com você, que não têm o mesmo projeto, e que talvez você sabe que pelas costas não quer te ver bem, não confie só porque essa pessoa é um ótimo profissional. Mas ele não pode ser de confiança, porque ele jamais será um bom servo. E na vida nós somos servo o tempo inteiro. Segundo, toda escolha relevante deve ser orientada pelos princípios da palavra. Segundo Coríntios 6,14 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Nós sempre ensinamos, e a Bíblia ensina isso, a igreja ensina isso há anos, que um negócio entre uma pessoa cristã e uma pessoa do mundo não dá certo. Tem 99% de não dar certo. Porque na hora que vier a crise, sabe o que vai acontecer? Cada um vai buscar o teu Deus. Enquanto você busca o Senhor para abençoar, aquela pessoa que crê num Deus qualquer, né, ou num demônio qualquer, vai pedir também segundo a fé dele. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória. Porque se o Deus ir abençoar, sabe o que vai acontecer? O outro vai dizer, foi o meu Deus. Então Deus não entra nessa peleja. Entendeu? Provavelmente você vai ter que sair dessa batalha sozinho. E também não deixa o outro atuar. Porque o outro é oposição, é demônio. E o Senhor vai bloquear. Isso é fato. Amém? E aí o que acontece quando nós temos negócio com o incrédulo? Não tem a bênção de Deus. Se não tem a bênção de Deus, o negócio não anda. Amém? Abraão, ele poderia chamar qualquer funcionário, que ele tinha muitos, mas ele preferiu chamar aquele de confiança. Às vezes, irmãos, nós não temos muitos amigos. Amigo, é capaz que você tenha 1, 2, 3 estourando se você for uma pessoa muito bem influente. O resto são colegas. Amém? Amigo é mais do que irmão. Amém? Às vezes você tem uma pessoa muito chegada, você tem um irmão de igreja que é uma bênção, mas aí nós estamos falando de um outro nível. Vamos falar do cotidiano normal. A amizade é aquele que compartilha contigo, aquele que anda contigo. Amém? Dificilmente você vai ser cristão e ter um amigo que não seja cristão. Porque se ele é teu amigo, ele anda contigo. E se você vai ao caminho da igreja, ele também estará contigo. Caso contrário, ele é só conhecido, é xará, é amigo, é colega, é truta. É o que você quiser chamar. Amém? Mas amigo que é amigo está junto. Amigo que é amigo quer estar junto. Amém, irmão? Eu conheci um testemunho de um jovem que ele tinha um amigo e ele falou assim, olha pastor, quando eu me converti, esse meu amigo se afastou de mim. E o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás dele? Eu falei, vai, fala de Jesus para ele. Fui, falou, voltou. Não, eu falei e ele não quer saber. E nós oramos na seguinte condição, Senhor, se essa pessoa, esse jovem, é realmente amigo do fulano de tal aqui ao qual estou orando, o Senhor vai tocar no coração dele e ele vai pesar mais a amizade do que a fé. E foi fato. Ele procurou essa pessoa e disse, olha, independente da fé que você tem e que eu não concordo porque eu sou de uma outra religião, mas eu sou tão teu amigo e quero estar contigo, que eu vou para a igreja junto com você. Se o teu Deus me convencer que Ele é o Senhor, eu me converto. E ele se converteu. Isso é amizade. Sabe, irmão? Isso é amizade. Porque o amigo quer o outro próximo e quer o bem. Então, se eu quero o bem do meu amigo, eu vou trazer ele para Cristo. Amém? Porque eu quero um dia estar no céu e este meu amigo estar comigo. Assim como eu quero meu irmão, assim como eu quero meu pai, minha mãe. Não é assim que a gente vive? Amigo não é igual a irmão. Agora, é complicado quando nós temos amizade e somos influenciados. Sabe, este homem, ao qual ele seguiu a ordem de Abraão, ele teve o cuidado, o zelo de dizer, Senhor, eu não quero errar. Com certeza, se ele errasse, ele ia se culpar a vida inteira, porque Isaac era como se fosse teu filho também. Então, meu irmão, quando nós temos amizade, nós não devemos deixar nada abalar. Nós temos que passar por cima disso tudo, porque crises, problemas acontecem.
Se você tem um filho e teve um problema com o teu filho, deixou de ser seu filho só porque teve um problema? Deixou de ser tua esposa? Deixou de ser teu pai, tua mãe porque teve um problema? Não. Ah, mas eu estou chateado, magoado. Isso passa. Mas você pode estar chateado, magoado, ferido, mas não deixou de ser teu filho. Assim, amigo, Abraão confiou neste amigo. A Bíblia não fala, mas será que Abraão, durante todo o tempo que esse servo mais velho da tua casa, nunca teve um problema com ele, nunca teve um atrito? Difícil, né, irmão? Quer ver se você se dá bem com a pessoa? Manda ela morar na tua casa uns dias. Você vai saber quem ela é. Não é verdade? Faz um Big Brother. A câmera não precisa, são os teus olhos. Mesmo sendo amigo íntimo, tem problema. Quem nunca brigou com o irmão aqui? Eu saía no tapa com a minha irmã de rolar. E a gente não desgrudava. Era cúmplice um do outro. Fazia chantagem e tudo. Isso é irmandade, sabe? Hoje ela casou, tem a vida dela, eu tenho a minha, de vez em quando a gente se encontra, né? A vida passou. Mas aí é que tá. Nós somos irmãos. Amigo é assim. De repente você não bate com a mesma ideia, aquele assunto não foi legal, vocês ficam meio assim, mas não deixa passar aquilo que Deus também uniu. Abraão, ele tinha uma escolha, amado. Próximo, algumas escolhas erradas ficaram registradas na Bíblia. A primeira foi Eva. Ela foi colocada para fora do jardim porque não soube escolher. Ela tinha a opção de pecar ou não pecar, sim ou não? A ordem de Deus era, não toqueis no fruto, porque o dia que você tocar, você morre. Tem gente que fala, morre? Será que se eu pegar no fruto, eu serei eletricutado? Com 580 volts e serei fulminado? Não foi isso que aconteceu com Eva. Mas ela morreu porque ela era uma mulher eterna e agora os seus dias passou a ser contado. Ela iria e vivia eternamente e passou então a conhecer a morte. A pior dor de Eva foi ver um filho matar o outro. Nos dias de hoje, com tantas coisas que a gente tem visto no mundo, deve ser muita dor para uma mãe ver um irmão matar o outro. Imagine a primeira pessoa no mundo ver a morte do seu filho e sendo morto pelo seu próprio irmão. Até então ela não conhecia a morte. Ela morreu eternamente, ela era eterna, não tinha morte, não tinha doença, não tinha dor, não tinha nada de ruim, era só alegria. E o Senhor disse assim, não escolha tocar no fruto do bem e do mal, porque o dia que você tocar e comer, não só tocar, a Bíblia não fala tocar, fala comer. O dia que você comer do fruto, você conhecerá o bem, que já conhece, e também conhecerá o mal. Sabe, irmão, as nossas escolhas, quando são erradas, nós pagamos um preço muito grande, e a nossa descendência também. Então preste atenção quando você for errar. Preste atenção porque dependendo do teu erro, a tua descendência vai carregar isso por muitas gerações. Segundo, Davi, ele manchou sua história com um caso de adultério, porque errou na escolha. Davi, irmão, ele tinha quantas mulheres ele queria. Ele era rei. E o costume daquela época era que as mais belas virgens da cidade eram escolhidas para servir ao rei. E dentre elas, que eram cuidadas e zeladas pelo reino, seria a esposa. Mas ele quis a esposa do seu amigo. Eu não queria um amigo desse. Esse é da onça, né, irmão? E Davi, quem era Davi? Davi não era a menina dos olhos de Deus? Então isso quer dizer que nós, como cristãos, como servos, também podemos errar? Sim. Não devemos, mas temos essa possibilidade. Davi fez uma escolha errada e pela sua escolha errada ele pagou um alto preço. Terceira pessoa, Jonas, colocou em risco a vida de muitos e trouxe prejuízo porque não escolheu certo. Quando ele entra naquele barco, a Bíblia traz uma tempestade, a Bíblia diz que Deus traz uma tempestade, até o ponto que ele tinha que voltar para o seu ponto de partida, que era Nínive. Dura coisa, amado, é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, mas ai de nós, se Ele falar, vai por aqui e a gente for por aqui. Você pode até ir, é a história do filho pródigo. Mas olha,
Desde que o mundo é mundo, lá na frente você vai ter que voltar para o final da fila, vai voltar quebrado, vai voltar endividado, vai voltar enrolado, vai voltar doente, vai voltar ferido e vai ter que ir aos braços dele para ele te curar. É como eu começo a fazer um tratamento e aí eu digo assim, eu não vou com a cara desse médico, eu não vou com a cara desse hospital, eu não vou mais pagar esse convênio, eu vou parar meu tratamento. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar curado. É isso que acontece? O que vai acontecer com essa enfermidade? Devagar, ela vai, né? E eu, a minha opinião, eu vou dizer, não estou sentindo nada, eu estou até melhor, e realmente isso nos engana. Mas lá na frente talvez não tenha mais jeito. E às vezes temos que voltar para o hospital para morrer lá. Lá seria o lugar de partida da tua cura, da tua saúde. Sabe, irmão? Jonas, ele tinha tudo para não passar pelo abismo que ele passou. Você não pode imaginar o que é estar preso dentro do ventre de um peixe. Eu gosto muito de peixe, mas o bicho fedido. Não é verdade? Imagina você estar dentro do peixe, sem a perspectiva de saber que você vai sair de lá ou não. Quando ele estava dentro do ventre do peixe, talvez ele tenha imaginado, para mim acabou. A minha desobediência chegou ao extremo e Deus então enviou esse peixe para tragar, para me engolir, e eu então acabou para mim, agora acabou. Mas não, irmão. Deus ainda teve a misericórdia em que ele se estabelecesse de novo e cumprisse a ordem. Levante a tua mão direita e diz assim, eu quero cumprir o chamado do Senhor. Quarta pessoa, o filho pródigo. Desceu até o último degrau da escada, perdeu tudo, porque escolheu errado. Ele era fazendeiro, se fosse nos dias de hoje era chamado de playboy, tinha tudo, né? Tinha um cavalão, se fosse hoje ele tinha uma nave, é assim. Talvez estava com carrão, com rodona, ele tinha uma manga larga dele. O pai era fazendeiro, era rico, ele tinha de tudo. E um dia ele achou, bom, eu tenho meus direitos. Essa é a pior coisa quando nós imaginamos que temos direito. O nosso direito é de não ter direito algum. Porque a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você é filho. A sua herança não é aqui, é lá na glória. Este filho, ele achou que ele devia ter o direito de gastar tudo. E é muito claro quando Jesus conta essa parábola, que o pai em momento algum bate o martelo e diz, não, você não vai, quem manda aqui sou eu não vou te dar nada, se você quiser vai morrer no Brás. Não! O pai fala, filho, esse não é o melhor caminho. Você sabe o que vai acontecer, mas se você quer, aqui está. Isso prova como Deus age conosco. Porque nós não somos um monte de marionetes ou de robozinho controlado por ele. Você tem vontade própria. Você quer pecar, você quer sair, você quer cair, você quer fazer o que quiser. Ele fala, não faça, mas se você fizer, problema. Aquele homem, amado, ele caiu. E ele foi comer resto. Até o dia que ele diz, eu preciso voltar para a casa do meu pai. O próximo que caiu foi Judas. Fez a pior escolha e terminou suicidando-se. Judas estava acostumado com dinheiro, porque Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. Jesus, quando ministrava e tirava oferta, era Judas que cuidava de toda a parte financeira, né? De todo o custo das viagens, de todo o custo que tinha, porque tudo tem custo. Então ele começou a acostumar com aquilo, a ponto de ele vender esta amizade que ele tinha com Jesus por 30 moedas de prata, que era um valor na época muito grande. Hoje você fala, nossa, 30 moedas. Moeda para nós, hoje não tem valor. Mas naquela época o dinheiro era moeda, ouro ou prata. E 30 moedas de prata era muito dinheiro. Era tanto, amado, que dava para comprar um campo, a Bíblia diz. Imagine um campo numa cidade como Jerusalém, que na época era uma cidade já muito grande. Imagina você comprar um campo, o tamanho de um campo em plena Avenida Paulista. Quanto custa isso? Você entendeu o valor das 30 moedas? Era um valor muito grande, não era apenas um valor irrisório. A ponto de crescer os olhos de Judas. Nós, por muitas vezes, somos vistos nesta condição e o diabo prepara isso para que a gente venda a confiança em Deus, venda a confiança do amigo.
Leve a sério compromissos, meu querido. O servo de Abraão jurou fazer conforme o resolvido. Quem não aprendeu a levar seus compromissos a sério sempre terá uma vida marcada pela mediocridade. Infelizmente, uma pessoa que não leva as coisas a sério vão ser vistos pelo outro como medíocre, como relaxado. Não é verdade? Uma pessoa que está sempre fazendo fofoca no meio de fofoca. Quando alguém ouve de lá, você fala, ih, não dá ouvido a fulano não, fulano é fofoqueiro. Fulano não tem moral. Às vezes, uma única vez ou duas, se queimou, sim ou não? É igual o cara chato. Tudo que ele faz é chato, não é? Fala, pronto, chegou o chato. Às vezes o chato quer ser legal, mas ele se queimou. Saiba que você está sendo percebido pelas pessoas e você está escrevendo a tua história com a sua atitude. Todos os dias você escreve uma linha da sua história. E as pessoas que estão à nossa volta é que vai ler essa história e vai definir quem você é. Amém? Os discípulos olharam para Jesus e falaram, poxa Jesus, você não está vendo o que Judas está fazendo? Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, continuou abençoando a Judas, mesmo sabendo o que ele ia fazer. Mateus 16, 24, disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 5,37 diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O cristão deve falar sim ou não. Aquele que fala, ora fala sim, ora fala não, ora fala talvez, é um insano. Você precisa ser reconhecido pelo seu sim ou pelo seu não. Sua única palavra é o que prevalece. Amém, meu irmão? É isso que é servir com excelência. É ter iniciativa própria. Não espere por ser mandado. Tem gente que diz assim, não, eu sou servo. Enquanto não me mandar, eu fico parado aqui. Parecendo um 2 de paus. Se mandar, eu vou. Se não mandar, eu fico. E às vezes a gente acha que servir é isso. Servir não é ser pau mandado. Servir é ter atitude. Se eu sei que está precisando, por que eu vou esperar alguém me mandar, se eu posso fazer? Não é? É a mesma coisa, tem um negócio aqui no chão. Eu não fui pago ou não fui mandado para retirar, mas eu venho e passo por cima. E volto e passo por cima. Ah, não sou eu mesmo que tenho que tirar? Custa eu me abaixar e retirar do caminho? Será que eu tenho que me preocupar se alguém vai brigar comigo porque eu tirei, se isso aqui está fazendo mal? Na vida nós precisamos ser assim. Numa empresa, se você fizer isso, talvez você seja chamado de puxa-saco. Mas aos olhos de Deus está sendo chamado de servo. Amém? Assim é na igreja, assim é na família, assim é em todos os lugares. Seja o primeiro a servir, você vai ver o quanto isso é maravilhoso. Sem que Abraão pedisse, amado, o servo pegou 10 camelos. A pergunta é, por que 10? E não 1? Por que 10 e não 2? Sabe por quê? Porque pessoas excelentes têm mente larga, mente expandida. Sabe pensar grande. Coloca excelência em tudo que faz. Ele falou, já que eu tenho que ir, eu vou então levar logo os 10 camelos. Porque se Deus é Deus para fazer, Ele vai fazer. E a importância, amado, daquilo que fazemos depende da visão que temos. Ele poderia ter levado o jumento, mas ele levou os camelos. Quando ele se apresenta àquela mulher e conta a história, ele mostra os camelos. Ele está dizendo, em outras palavras, olha para onde eu estou te levando, porque não era qualquer pessoa que tinha um camelo, quem diria 10 na mão de um servo. Ah, então ele estava fazendo isso para se aparecer? Não, mas ele estava mostrando para a moça para onde que o Senhor estaria levando a ela. E ela então reconheceu, com certeza uma serva de Deus que já orava. Amém, meu irmão? Ele fez para o seu Senhor como se estivesse fazendo para si mesmo. Faça para os outros como se fosse para você. Amém? Faça para alguém como se estivesse fazendo para um filho, para uma pessoa amada. Tenha um coração de servo. Gênesis 24:11 diz assim, bebe meu Senhor e tirarei água também para os seus camelos. Amado, quem tem um coração de servo, serve a Deus e serve também ao próximo.
Amém? E servir é não esperar nada em troca. Está cheio de crente nas igrejas por aí, se rebeliando contra a igreja, contra o pastor, porque ninguém reconhece. O seu reconhecimento, o meu reconhecimento a você, ou de um servo, ou de um músico, ou de qualquer pessoa, é nada. É nada. Mas, se o Senhor reconhecer, aí é tudo. Tem gente que quer aplausos, que quer comentário, que quer tititi. Amém? Mas quando nós reconhecemos que nós fazemos para que Deus veja, com certeza. Rebeca então serviu sem saber quem estava servindo. Jesus disse assim, olha, muitos, sem saber, me abençoou, me vestiu quando eu estava nu, me deu comida quando eu estava com fome, me deu água quando eu estava com sede. Sabe como? Fazendo isso ao outro. Está fazendo a Deus. Amém, meu irmão? Às vezes nós queremos mérito, eu só faço eu receber alguma coisa em troca. Já pensou se tudo que você fizer, o Senhor disse, o que você vai me dar em troca? O mundo é assim, os ídolos são assim. Você vai lá, faz uma promessa para um ídolo e diz assim, olha, se você me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer uma novena, eu vou matar uma galinha, um bode, que nem lá na macumba, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos diz, se é de coração, antes que o pedido chegue à nossa boca, Ele sabe o que nós queremos e assim o faz. Amém? Servir a Deus é ser solidário com o próximo, é ter prazer no trabalho. Quem nada faz, nada vale. Por que está dizendo isso, pastor? Porque isso é fato. Uma pessoa que não faz nada, alguém olha para ele e fala, isso é imprestável, não vale nada. Não é verdade? Faz nada. Tem possibilidade de fazer e não faz. Amado, vá além da obrigação que lhe é imposta. O nome deste homem era Eliezer, e quando ele pede água para ele, a moça foi além, ela disse assim, não só você, como farei isso aos seus camelos? Sabe por quê? Porque era desonroso o homem tirar água do poço. Era um trabalho feminino. Hoje em dia eu não posso nem comparar o que é um trabalho feminino, porque não tem mais. Não é verdade? Antigamente, talvez os pastores pregavam assim, olha, um homem de saia é feio, hoje é lindo. É. Você vê um homem de saia e você se assusta? Não. Sei lá, um homem costureiro, você se assusta? Era trabalho de mulher. Um homem que cozinha, você se assusta? Não, porque era trabalho de mulher. Hoje em dia não tem mais isso. Mas para você ter uma ideia, era um costume de mulheres. Então ela poderia dizer assim, ó, tudo bem, seu folgado, eu vou te dar água, mas não vai pensar que eu vou dar água para os seus camelos não, porque eles bebem água pra caramba. O normal das pessoas é falarem isso, né? Ó, eu posso até fazer para você, mas não vem com folga não. Você é louco? Vou ficar tirando água para dar para os seus camelos? Vai morrer no Brás. Poderia, não poderia? Mas ela sabia que ela não tinha nada para fazer, ela teve esse contato. É claro que Deus está nesse negócio. Deus ouviu a oração de Abraão, o enviado do servo, e o servo quando orou, Senhor, ela precisa dar água para mim e para os camelos. E quando ela fez isso, ele diz, é ela. Eu acredito que era uma mulher muito bonita. Mas se fosse feia, ela era do mesmo jeito. Verdade, não é? Se ela fosse feia, ele dizer, Senhor, é feia, mas é serva. Amém? E a Bíblia diz, amado, que foi tão de Deus, que quando ele coloca ela no camelo, claro, despediu da família, já tinha todo um mover disso. A Bíblia fala isso entre linhas. E quando ela chega na aldeia de Abraão, Isaac, ao sair e olha para aquela moça, ele se apaixona por ela. Olha que coisa de filme. Coisa romântica. E no meio daqueles tanto de homens solteiros, né? Ninguém estava sabendo de nada, olhou para aquela uma e falou, nossa, gente nova do pedaço. E com certeza, quando ela olha do altar, quando ela olha em cima do camelo, ela identifica Isaac
e o coração dela, a Bíblia diz que vai palpitar exatamente com o dele, porque aquilo que Deus faz em confirmação e aliança, Ele honra. E se você ler o texto mais à frente, diz que eles foram para tendas e habitaram. Depois fizeram o casamento. Amém? Foi muito fofo. Sabe por quê? Porque havia um servo que fez o seu trabalho com excelência. E quando nós fazemos com excelência, o que acontece? Nós temos bons resultados. Portanto, irmão, termine o que você se propõe a fazer. Perseverança e determinação são marcas de pessoas bem-sucedidas. Compromisso e determinação e propósito eram marcas do caráter de Rebeca. Ela tinha compromisso, ela tinha determinação e ela tinha um propósito. Amém? Ela disse, eu vou tirar água até que todos bebam. Ela estava disponível a fazer. Se você diz que vai fazer, faça com excelência. Aos servos que vão estar trabalhando esse final de semana no encontro, faça com excelência. Não espere ninguém te mandar. Se você sabe o que precisa fazer, vá e avance. Sabe? Não precisa, se o pastor perguntar, ou alguma liderança perguntar, quem pode? Seja o primeiro, diz, envia-me a mim, estou aqui para trabalhar. Quero fazer, porque eu não estou fazendo para homem, estou fazendo para Deus. Sabe, irmão? Pessoas comprometidas com excelência não param na metade do projeto. Pelo contrário, sempre vão até o fim. Quem tem promessa de Deus não pode brincar com as escolhas que faz. Você tem promessa. Não brinque com as escolhas. Porque aquilo que você escolheu é aquilo que você vai ter fruto. E tem coisas que por mais que a gente se arrependa, não tem jeito. O fruto daquilo vai vir. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.